Shalom, shalom, queridos, bom dia. Isaías 49, versículo 22, diz assim: Assim diz o Senhor Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos alvorarei a minha bandeira. Eles trarão os meus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Nesse texto, queridos, o Senhor disse que Ele mesmo vai mostrar a sua bandeira. E nós estamos, esses dias, falando sobre os nomes do Senhor. E só que muitas vezes, como eu tenho tentado trazer aqui como conhecimento, porque eu creio que o conhecimento é a fonte da libertação, da cura, da restauração, da transformação. Às vezes a gente não entende o que o Senhor está dizendo acerca da bandeira. Existe uma questão, queridos, cultural, a nossa cultura ocidental é muito diferente da cultura oriental. Então nós algumas linguagens, algumas formas de expressão são estranhas aos nossos ouvidos, porque não é uma realidade nossa. E como eu tenho tentado, trazer e ministrar essa mudança de mentalidade, essa forma diferente de pensar, para que a gente possa entender a Bíblia. Quando a gente fala no contexto de bandeira, nós precisamos entender que a bandeira, ela está relacionada diretamente à identidade de algo. Então vamos lá, se coloca as bandeiras da nação. Quando a gente vê a bandeira brasileira, a gente sabe que povo ela está representando. Se coloca a bandeira de time, a gente sabe, pelo menos alguns, eu não sei, mas sabe qual time está representando. A bandeira aponta para o que está sendo defendido. Então, numa guerra, eu vou defender a bandeira brasileira. Na Copa, eu vou defender a bandeira brasileira. Nas Olimpíadas, eu vou defender a bandeira brasileira. A minha torcida, a minha expectativa será em torno desta bandeira, porque esta bandeira carrega algo. E o que ela mais carrega é a identidade de um povo. Então, nesse texto, o Senhor está dizendo que ele tem uma bandeira. Ele está dizendo, olha, Senhor, assim diz o Senhor teu Deus, eis que levantarei a mão para as nações, e entre os povos arvorarei a minha bandeira. Eu vou mostrar que existe uma identidade que é minha. Então, esse texto está dizendo assim, olha, eu vou mostrar para os povos que o meu reino, eu vou expor. Quando a gente olha para os meses, eu já falei acerca disso, quando a gente fala da bandeira de cada mês, a gente está no mês da tribo de Judá, a bandeira é o leão, Não é somente um símbolo, queridos, não é algo místico. Eu quero que você entenda, quando chegava no período do turno da tribo de Judá, se houvesse uma guerra, se houvesse uma necessidade de uma intervenção através da guerra, a tribo que estaria à frente, o primeiro pelotão que ia, era a tribo de Judá. Então o estandarte estava ali. Quando os inimigos olhavam de longe, lá em cima, aquele estandarte de Judá, eles já sabiam quem estava à frente. Eles já sabiam qual era a identidade daquela guerra. Eles já sabiam a postura daquela guerra. E geralmente eles já sabiam quais seria o desfecho acerca deles. Então o Senhor está dizendo, olha, entre as nações, eu quero que você se coloque neste lugar. Entre as nações, entre os povos, entre as situações que você está, o Senhor está dizendo assim, eu vou levantar a minha bandeira. Eu vou mostrar qual é a minha identidade dentro disso. E para isso, nós precisamos entender o que o reino de Deus representa, A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, alegria, paz, justiça e alegria, no Espírito. Então, essas são algumas das bases do reino de Deus. Mas o reino de Deus não é somente isso, Mas no reino de Deus, para quem procura paz, alegria e justiça, Hoje o pastor Marcelo falou pela manhã algo bem tremendo, que justiça é um conserto, É você alinhar todas as coisas, é você trazer equilíbrio, trazer para a centralidade. Eu achei muito tremenda essa explicação dele. Então, no reino de Deus existe isso. Se você procura paz, você encontra no reino de Deus. Se você procura alegria, que é força,
a alegria está muito ligada à força. Você encontra no reino de Deus. E se você precisa de justiça, de um alinhamento, de um conserto, de um ponto de equilíbrio, você também encontra no reino de Deus. Mas aqui está dizendo que o Senhor tem a sua bandeira, ok? Mas a face que eu quero ler com vocês hoje acerca da identidade da própria pessoa do Senhor está em Êxodo 17, versículo 15, que diz assim, Moisés construiu um altar ali e chamou Javé Nissi, ou Yahweh Nissi, o Senhor, Ele mesmo é a minha bandeira. E, querido, isso é tremendo. Houve uma guerra ali, né? E os amalequitas se levantaram. E Moisés, cheio de sabedoria, ele estabeleceu algo, ele fez um ato profético estabelecendo algo, levantando um altar de adoração, e dizendo: o Senhor, ele é a minha bandeira. O que ele estava fazendo ali, queridos? Ele estava mostrando no mundo espiritual contra quem aquele povo estava lutando. Hoje, queridos, a gente está encerrando um tempo, né? Deixa eu só pegar aqui certinho para vocês, só um minutinho. Aguenta aí. Para quem começou, né, os pães ázimos na segunda passada, depois das 18, a gente está entrando para o encerramento. E, queridos, uma coisa que é interessante quando você vai olhar para a palavra, quando você vai olhar na cronologia bíblica, vamos lá. O povo estava no Egito, ok? A gente tem batido bastante nessa tecla, né? O povo estava no Egito. O Senhor vem com mão forte e na peça coloca o povo em liberdade, vai. Esse povo vai para celebrar o Senhor, aquela história toda que a gente conhece. Só que daí o faraó se arrepende. Lembra? O faraó se arrepende e vem atrás. O povo de Deus está correndo, né? Caminhando, e eles chegam diante do mar. E quando eles chegam diante do mar, há um drama ali, né? Um drama no sentido não de dramático, mas de drama mesmo. E agora? O que nós vamos fazer? Como é que eu vou proceder com isso aqui? E o Senhor fala assim: ué, Moisés, não estou entendendo. Por que você parou? Diga ao meu povo que marche. Que dia foi esse? Foi nesse dia que nós estamos, queridos. Foi no encerramento dos pães ázimos. Nesse encerramento dos pães ázimos é o tempo onde o Senhor traz libertação, onde o Senhor sentencia os inimigos. Queridos, eu quero que você imagine, o mar abre, o povo passa, não foi um passa muito rapidinho, porque era muita gente, e a extensão da caminhada dentro desse mar aberto era longa. Mas quando o inimigo vem, o Senhor espera que o inimigo entre dentro desse lugar, entre dentro desse ambiente. E simplesmente fecha as águas. Não tem como eles fugirem e retrocederem. Eles ficam presos ali dentro. Queridos, esse é um tempo, e talvez você pense assim, isso é muito misticismo, porque o que aconteceu no passado, aconteceu no passado. Mas em Eclesiastes diz que não tem nada novo debaixo do sol. Que tudo aquilo que se fez, deixa eu achar aqui com vocês, se não me engano, Eclesiastes 1, só um pouquinho. Deixa eu ver se é aqui mesmo.
o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer, pois não há nada de novo debaixo do sol. A história muda, mas não tem nada novo. E nós não entendemos isso. Vamos lá. Quando a gente se refere aos meses, ou às festas, ou à contagem do Homer, elas são fixas, mas o que Deus faz em cada tempo é totalmente diferente. Mas a festa não é nova. É assim ou não é, queridos? A festa não é nova. Ela acontece anualmente. Todos os dias o Senhor, todos os anos o Senhor nos chama para celebrar. Porém, existem liberações novas, porque as misericórdias do Senhor se renovam. Então, aqui nesse texto, o Senhor está dizendo assim: olha, tudo que se fez vai se fazer. Com pessoas diferentes, com situações diferentes. Às vezes, não é como a gente viu no natural, mas o âmbito espiritual são ciclos que se repetem. Então, um ciclo fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. O ciclo semanal fecha e abre, o ciclo mensal fecha e abre, o ciclo anual fecha e abre. E nós estamos agora dentro desse ciclo, aonde o Senhor, com uma mão poderosa, vem e traz esse escape sobre a minha vida e a sua vida. E daí, queridos, isso é tremendo. Por quê? Porque o Senhor, agora ele mesmo diz, olha, não é Judá que está indo à frente. Não é Issacar, não é Zebulon, eu. Esse texto de Êxodo que a gente acabou de ler, vamos ler de novo? Êxodo 17, versículo 15. Moisés construiu um altar ali, chamou Jeová Nissi. O Senhor, o próprio Deus é a nossa bandeira. É nesse tempo agora que o Senhor está dizendo assim, eu sou a bandeira. Eu sou aquele que o inimigo olha e vai saber contra quem ele está lutando. Eu sou o escudo, eu sou o broquel, eu sou essa torre forte. Ai daquele que se levantar contra o Deus Todo-Poderoso. Quem poderá lutar contra o braço forte do Senhor? Quem poderá impedir o seu agir? Ele é o Deus, queridos. Ele é o Deus que vem e sentencia. E daí a gente ora, né? Porque o nosso papel como cristão é orar pelo âmbito espiritual, né? Eu não vou pedir sentença aos meus inimigos físicos, mas espirituais, mas eu quero que você entenda que se nós, como pessoas, formos instrumentos de inimizade contra Deus, nós também sofreremos esse quebrar do Senhor, esse abate do Senhor. Não foi assim com Saulo? Saulo era um homem natural. E quando o Senhor se levanta, Saulo cai. Por quê? Porque a palavra de Jesus para Saulo foi: por que você está me perseguindo? Então, queridos, é um tempo onde nós precisamos conhecer a face do Jeová Nissi, do Yahweh Nissi, o Senhor que é a nossa bandeira, que ele mesmo se levanta e o inimigo de longe olha e fala: opa, calma lá. Já aconteceu com você? Vamos lá, briga de irmão. O irmão tá lá brigando, o pau tá torando. Mas de repente, chega o pai, chega a mãe e fala: opa, agora eu não posso mais. Agora aqui chegou o meu limite. Quando o Senhor se manifesta em um lugar, queridos, falando assim: olha, eu sou a bandeira desse lugar, o Senhor está dizendo assim: agora a guerra é minha. Lembra que a gente falou ontem sobre o Rei da Glória? Quando a gente leu a palavra, o texto bíblico diz assim: o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é aquele que está capacitado para a batalha. Esse Rei da Glória, se fala de um rei que é o Jeová Nissi. Pode parecer confuso isso, queridos, mas nós precisamos entender que existem características do Senhor que estão relacionadas diretamente à guerra. O Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, é uma característica ligada diretamente sobre a guerra. Nós falamos ontem do Rei da Glória. Eu coloquei algumas manifestações da glória e eu falei que eu ia falar sobre o Senhor dos Exércitos e ainda não é o tempo, mas se na glória existe riquezas e liberações,
Então, para o Rei da Glória, para o Senhor dos Exércitos, não falta condições para estabelecer a guerra, para vencer a guerra. Quantas nações entram em guerra e daí elas vão à falência? Mas o reino do Senhor, ele não falha. Nunca vai faltar recursos, queridos, para o Senhor vencer uma guerra. E talvez você olhe assim, mas eu tenho perdido muitas guerras. E daí eu quero te perguntar, essas guerras são do Senhor? Porque as guerras do Senhor, elas não são perdidas. Você tem lutado pelo quê? As guerras do Senhor não são perdidas. O Senhor, Jeová Nissi, ele é a nossa bandeira. Ele é aquele que aonde ele chega, o reino dele é estabelecido. Ele é aquele que aonde ele chega, as circunstâncias têm que ser transformadas. Ele é aquele que afugenta os nossos inimigos. Ele é aquele que nos dá vitória. Queridos, nós precisamos ter marcas. Marcas. Esse ambiente profético, às vezes ele é meio perigoso, porque as pessoas pegam sinais, elementos proféticos e tornam esses elementos místicos, e o propósito não é esse. Mas essas marcas, nós precisamos ter marcas que denunciam quem eu sirvo. Eu olho aqui, nada disso aqui. Se o senhor mandar eu tirar, aqui tem esses quadros. Ali na minha frente está um leão e águia que estava atrás de mim, né? E eu coloquei para lá. Eu tenho esse anel aqui, que eu já falei isso com vocês, né? Aqui está escrito em hebraico: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Em casa tem cheio, né? Tem menorá, tem talit, tem shofar. São elementos. Eles fazem parte de um arsenal de guerra, mas eles não são a minha força. Mas eles são marcações no mundo espiritual que denunciam a forma como eu vivo, o reino que eu pertenço. E daí eu quero encerrar já, porque vocês estão notando que minha voz já está se perdendo de novo, né, irmãos? Só Jesus na minha vida. Eu não sarei do resfriado. E ontem eu já estava de cama, com todos os sintomas como se eu estivesse iniciando uma gripe. Forte. Só Jesus. Mas glória a Deus que Deus levanta os seus, né? Uma irmã já me procurou aí, hoje eu vou começar um novo protocolo aí para sanar isso em nome de Jesus. Mas aquele primeiro texto que eu li diz que o Senhor levanta a sua bandeira. Mas o segundo texto de Êxodo diz que ele mesmo é a bandeira. Então, no Senhor existe armas para que nós possamos vencer. No Senhor existe armas que nos dão autoridade, que estabelecem governo. Mas existem situações que o próprio Deus se levanta como a nossa bandeira. E eu quero declarar isso hoje, nesse último dia, né, da primeira semana da contagem do Homer sobre a sua vida. Que o Senhor seja a sua bandeira. Que o Senhor seja a bandeira da sua casa. Que o Senhor seja a bandeira da sua igreja. Que o Senhor seja a bandeira da sua saúde. Que o Senhor seja a bandeira das suas finanças. Que o Senhor seja a bandeira do seu ministério. Que exista uma marca clara de quem você pertence. Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira. E todos verão, queridos, a quem nós servimos. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que haja uma manifestação poderosa do reino do Senhor. Que você possa hoje levantar as mãos e declarar: o reino de Deus chegou neste lugar, com toda a sua potência, com toda a sua extensão, com toda a sua força. A bandeira do Senhor é fincada neste lugar, é fincado nesta casa, é fincado na minha geração, é fincado no meu ministério. Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor mostra, estabelece, transcende, exala a quem nós temos servido. Que a bandeira do Senhor seja fincada na sua casa. E que nessa força
de que existe um Deus que vai à sua frente, você possa caminhar e vencer. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.